essa apresentação aqui, esse artigo, eu escolhi porque ele é bem recente, ele é desse ano. Eu imagino que para quem tentou ler, ele foi bem complicado, porque ele é mesmo. Mas eu achei importante, eu vou mostrar para vocês por que eu achei importante a gente olhar para ele enquanto a gente está preparando, né, pensando em fazer os estímulos. Então, deixa aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Alô? Eu não tô vendo. Eu também não estou vendo. Não. É porque aqui também não. Deixa eu tentar de novo aqui. Tá dando alguma mensagem, Cris? Não, é que quando eu entro, ele pergunta assim, quer compartilhar? Aí eu ponho assim, sim. E aí ele para. Tá. Eu estou colocando aqui compartilhar. Uhum. Aí, o Chrome deseja compartilhar o conteúdo da sua tela. Escolha o que você quer compartilhar. Aqui, Aí você tem que clicar na tela selecionada, no quadradinho. Quando você tem que compartilhar, aí vai ter um embaixo, aí você tem que só selecionar e clicar OK. Vamos ver, foi agora. Agora foi. É porque, na verdade, eu abri duas telas. Tá. Estamos vendo, Cris. Então, eu abri, que a Isabel fez uma parte, né? Então, eu abri a dela também. Ok. Então, o texto é esse. Então, esses dois pesquisadores, que são lá na Austrália, né? Eles fizeram um trabalho final, que é uma série de trabalhos que eles fizeram desde 2015, e aí esse aqui parece que foi assim o final para tentar explicar tudo que eles observaram durante esses 5 anos. Então, eles fizeram o trabalho deles em 2017, que é citado logo no início do trabalho, eles fizeram uma meta-análise, né? Ou seja, eles pegaram todos os dados, né, e passaram por regras estatísticas, e eles viram que o preview effect, né, dava efeito para a idéntica preview, na medida, né, do gaze duration, que era entre 30 e 50 milissegundos. Né? Aí dependia do baseline, ou seja, a palavra que era, né, que você estava comparando, com qual você estava comparando. Então, deu para... dependia do quê? Da palavra, se ela era não relacionada, se era uma pseudo-palavra, se tinha consoantes, né, aquele quando eles usam um monte de letras que não é uma palavra, né, ou que se era aquela máscara. E Cris, desculpa, acho que como temos pessoas novas no grupo, você pode explicar um pouquinho o que é preview, o que é gaze duration? É verdade, eu tinha anotado aqui, a gente tem aliás, eu esqueci disso. Deixa eu ver aqui. A Michele, você é professora, é isso? Ela está aí? Então, e a Paty? Professora, a Patrícia não entrou. É a minha coordenadora. Tá. E a Michele, eu não sei se ela está ouvindo. Ela é professora do Pré-2. Trabalha com alfabetização. Trabalha comigo. Tá legal. Então, porque eu acho que isso aí eu até ia falar que a gente, se vocês tiverem algum outro horário livre,
eu poderia fazer uma apresentação para vocês, pelo menos das coisas básicas, para vocês poderem acompanhar, entendeu? Porque é complicado todo esse jargão, se vocês não sabem de onde eles vêm, aí é muito difícil de acompanhar. Então, eu vou tentar dar uma coisa bem por cima agora. Rapidinho, aí depois... Cris, Michele falou que está ouvindo, mas não está conseguindo falar, então ela está te acompanhando. Ah, legal. Então, aí a gente consegue marcar um outro horário para a gente tentar introduzir uns textos que sejam mais fáceis, né, para introdução mesmo, para vocês poderem acompanhar o que a gente discute aqui, tá? Porque senão fica difícil, vai levar muito mais tempo para vocês conseguirem acompanhar, tá? Mas se tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar. A gente está estudando essa questão do preview, que é você conseguir olhar, vamos dizer assim, com a parafóbia, que é, vamos dizer assim, com o rabo do olho, né? Você está lendo, assim, quando você foca a palavra, na verdade, a palavra que está à sua direita, ela também está sendo lida, né? Com o rabo dos olhos, vamos dizer assim. Então, é isso que a gente está estudando, porque o fato de aproveitar bem essa leitura, né, feita com a parafóbia, faz com que as pessoas sejam bons leitores, né? Então, a gente está tentando entender como é que funciona, nós aqui, eu digo, né, um monte de universidades no mundo, para poder estudar, né, uns têm uns objetivos um pouco mais diferentes, mas, assim, no nosso caso, a gente está interessado realmente na leitura, tá? Então, aqui, ela inicia o artigo falando do trabalho, né, dessa meta-análise que ela publicou em 17, onde que ela fez assim, quando você consegue ler essa palavra que está na parafóbia, você, vamos dizer assim, ler ou pré-processar, quando você passa essa palavra para o foco, né, que o seu olho finalmente foca ela, você já tem uma parte daquela palavra que já foi pré-processada. Então, você, vamos dizer assim, você já começa na metade para o fim, né, do caminho, e faz com que você, então, passe rapidamente, né, e assim sucessivamente. De tal jeito que, muitas vezes, esse preview aí, né, o pré-processamento, já é o suficiente para que você não tenha que fixar a palavra. Então, você pula, que é o tal do skipping. Então, seria assim, você já chegou no final do processamento, então você pode pular, não há necessidade de os seus olhos focarem naquela palavra, tá? Então, grosseiramente, é isso que ela está estudando. Aí, ela, nessa meta-análise aqui, ela viu que ela obteve efeito, né? Então, isso aí é estatístico, né? Ela obteve efeito para um preview idêntico na medida do gaze duration. Gaze duration é uma medida do rastreador ocular que ele soma todas as primeiras vezes que os seus olhos batem na palavra, tá? Então, isso que a gente colocou aí, a soma de todas as fixações first pass. Então, a primeira vez que para ali. E que elas estavam entre 30 e 50 milissegundos. E que dependia da baseline, qual era a palavra que estava ali, né? Se era uma palavra não relacionada, aí a gente vai explicar já o que é isso, uma não palavra, que é o pseudo-word, pseudo-word, como eles falam em inglês, um conjunto de consoantes, que não é uma palavra, e aí você pode colocar uma máscara em cima da palavra. Para a gente entender o papel que essa palavra da parafóbia, né, que a gente está lendo com o rabo dos olhos, para a gente entender que papel ela tem, a gente tem que fazer o contrário do que a gente faz normalmente. Então, o que a gente faz? A gente cobre ela, ou então a gente coloca uma palavra ali, quando você está olhando com o rabo do olho, que não é aquela que o olho vai focar, tá? Para ver o que acontece. Então, vamos dizer assim, pelo estrago que faz na hora que a pessoa foca, então, por exemplo, ela vê com o rabo de olho uma palavra, quando ela vai ver, a palavra mudou, é outra. Aí, isso faz com que ela tenha que reprocessar, então, toda
diferença entre uma coisa e outra nos dá uma ideia do que acontece, né, durante essa pré-processamento da parafobia. O fato de você conseguir trocar uma palavra pela outra deixa eu mostrar aqui no... Ó, isso aqui, imagina que esse aqui é as sentenças que você colocou para serem lidas, né? E o rastreador ocular vai gravar. Onde está esse tracejado aqui, vertical, é o que a gente chama do paradigma do limite. O que acontece? O rastreador, né, ele está acompanhando os seus olhos. Na hora que você cruza essa linha aqui, que você, na verdade, não vê nada, porque quando você muda de uma palavra para outra, né? Quando você faz a sacada, os seus olhos não estão lendo nada. Então, aqui muda. Então, se você tinha lá, a palavra lá é hot, você estava lendo ice, tá? Então, quando você pôs hot, o que aconteceu? Ou você pôs boy, ou você pôs esse imp, que não é a não palavra. Então, você muda. Então, você está vendo uma palavra com a parafobia, com o rabo dos olhos. À medida que você foca, a palavra é outra, tá? E aí, então, você tem aqui, no experimento, você troca por essas palavras e tem um motivo de ser essa. Vocês podem ver que ela tem o mesmo número de letras, né? Aí, no caso, ela colocou hot, que ela coloca aqui na figura 2 embaixo, olha, é uma palavra plausível, né, para a sentença, e de alta frequência, ou seja, alta frequência é uma palavra que aparece muito, a gente lê muito, vê muito, então, por isso que chama de alta frequência. Depois o B, olha, é uma palavra que também é plausível, né, dentro da sentença, ice, né, um é quente, outro é gelado, mas só que não faz sentido, né? Aqui, the first course was very icy, but it was a good start to the meal. Depois a gente faz comentários. Aqui, ó, no C, é uma palavra também de alta frequência, né? Boy, é uma palavra que aparece muito, né? Que a gente está acostumado a ler, mas é uma palavra implausível, ou seja, não faz sentido na sentença. Então, quando o seu olho foca, o que acontece quando você tem uma palavra que não faz parte, entendeu? Não faz sentido. E, na última, é uma palavra que é de baixa frequência, na verdade aqui é uma não palavra, né? E o fato de que, então, não palavra, você não conhece, ela também não é plausível. Então, é isso que a gente estava, que a gente está estudando, entendeu? Através do paradigma do limite, quando você muda, né, mudando a palavra, que efeitos você consegue observar, tá? Então, voltando lá para o... aqui. Então, aqui, ó. Ela vai falar que o fato, né, que o efeito, né, do preview depende da palavra baseline, implica que isso aí, ela coloca aqui, ó, que o benefício depende dessa palavra que foi pré-processada. Então, obviamente, o nome que deram logo de cara foi o benefício, né, do pré-processamento. Acontece que só vai ser um benefício se efetivamente aquela palavra, quando você muda, né, ela mesmo é aquilo que o seu olho já tinha visto, e aí você consegue ganhar aquele tempo. Caso a palavra seja outra, não há um benefício, né? Na verdade, você tem que começar de novo, então há um custo maior. Em vez de ser mais rápido, vai ser mais lento. É que isso é uma condição que a gente faz experimentalmente para tentar observar o que acontece. Na leitura de textos, isso geralmente não acontece, né? Os textos tendem a ser coerentes, então você não vai aparecer isso. Pode ser até uma palavra de baixa frequência, mas não necessariamente incoerente, tá?
Aqui, ó, só para mostrar o que é uma meta-análise, aqui, ó, é uma técnica estatística especialmente desenvolvida para integrar os resultados de 2 ou mais estudos independentes sobre uma mesma questão de pesquisa, combinando em uma medida resumo, né? Aí, peraí. Eu não consigo ler, porque me aparece alguma coisa aqui. A meta-análise foi especialmente desenvolvida... Clique em ocultar que some essa mensagem. Ah, é? É verdade, tem aqui. Ótimo, então. Para integrar os resultados de vários estudos sobre uma mesma questão de pesquisa. Então, o que que é? Eles pegaram vários estudos que se dedicaram a essa questão, tá? Não necessariamente o que eles fizeram, mas que foram feitos por outros grupos de pesquisa, e eles tentam reunir esses dados, né, e através desse método de pesquisa, ver o que que acontece, o que que realmente se sobressai. Posso complementar uma coisinha aqui? Pode. Ok, eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco crítico e pensar qual é a limitação de meta-análise, né? Então, como você falou, eles pegam vários estudos que têm mais ou menos a mesma cara e eles juntam os dados e aí eles rodam uma estatística com N maior, com mais dados em cada grupo. Agora, você pode ver como você colocou aqui no seu primeiro texto, primeiro parágrafo, que a diferença é pequena, é de 30 a 50 milissegundos para pseudopalavras, para consonantes randômicos e para um conjunto de X. O que pode acontecer nessa meta-análise é como os dados vêm de diferentes estudos, com metodologia um pouco diferente, população diferente e talvez até código linguístico. Eu não sei se eles pegaram só estudos em inglês ou se eles, por exemplo, juntaram com outras línguas. A gente pode ter uma maior variabilidade em outros grupos, né? Então, por exemplo, o efeito de pseudopalavras e de consoantes que não formam palavras reais, ele pode ser mais robusto, por isso deu resultado significativo, já outros tipos de preview não deram, tá? Então, só um pezinho atrás, né, porque pode ser um efeito, uma limitação mesmo de meta-análise. Ok? Eu acho que esses artigos a gente tem que ler o tempo todo com o pezinho atrás. Porque é uma opinião, né? É um trabalho feito e a pessoa tenta argumentar a favor do que ela está mostrando. Mas outras pessoas pensam de outra forma, veem de outra forma, não necessariamente podem concordar com tudo que é colocado. Mas é isso mesmo. Mas aí é uma questão da meta-análise mesmo, né? Isso, é uma limitação da meta-análise, que meta-análise é um método válido, cada vez mais popular, né? A tendência de juntar, de criar grande banco de dados e analisar, porque aí a gente minimiza vários erros estatísticos, mas você produz outros erros, que é justamente essa variabilidade na sua amostra, né? Você não garante uma amostra de pessoas bem selecionadas, mesmo protocolo. Tá? Então, se você juntou 10 estudos, o seu desenho experimental variou um pouco, estímulos que você apresentou variaram um pouco. E acho que a questão é que na linguagem, essa pequena variação, como a gente vê em todos os estudos, ela pode ter grande efeito. Né? Na linguagem, essa variação no estímulo, na palavra, na sintática, na semântica, ela justamente produz talvez efeito maior do que se fosse, por exemplo, um estudo de cálculo. Tá? Se fosse outro tema. É porque essa história da plausibilidade, ela leva muito em conta o contexto. E os contextos, né, tendem a ser muito diferentes. Né? A semana passada você tinha falado, né, da cobra. Se você põe a palavra cobra, que era até um trabalho deles mesmo, para quem está na Austrália, no Brasil, tudo bem. Mas para quem está na Europa, você lê a palavra cobra, não tem o mesmo efeito. Entendeu? Então, essas questões é que são, vamos dizer assim, de certa forma, são ignoradas quando você faz uma meta-análise, né? Você não leva isso em consideração. Perfeito. Mas ela pode dar um efeito, sim. Entendeu? Você está lendo lá, que nem a Catarina, lá na República Tcheca, você fala que viu uma cobra, a pessoa,
Agora, aqui é normal, né? Dependendo até onde você morando em São Paulo, isso pode acontecer. Então, essa é a diferença que pode haver, né? Uma delas, pelo menos para a gente entender por que pode ter problema. Bom, aqui ela vai falar mais disso aí, né, do efeito de plausibilidade, né? Essa é uma questão que ela vai que ela percebe no início dos trabalhos e que ela vai acabar focando, né? Então, ela acaba percebendo, né, que entra no planejamento da mudança, né, da sacada, né, da preparação para a sacada, uma mudança do olho, né, entra essa questão da plausibilidade, né, e que ela mesmo questão do mesmo método, né, que é do paradigma do limite, ela consegue, então, aqui, ó, que ela fala, use the boundary to compare, para comparar, né, a palavra parafovial, né, o preview da palavra, que não que era ou contextualmente plausível ou implausível na continuação da sentença. Então, ela observou exatamente usando esse tipo de trabalho, se a palavra era plausível ou implausível. E aí, ó, esses estudos mostraram que a primeira fixação, né, a duração da primeira fixação é 20 milissegundos mais curta, né, do que quando a palavra não é plausível. Então, ela vai se concentrar nisso. Aqui, ó, o efeito da plausibilidade, né, foi encontrado independentemente de qualquer contribuição da semântica, né, da palavra-alvo. Isto é, uma palavra não relacionada plausível deu tanto efeito, tanto benefício, como um sinônimo da palavra-alvo. Isso quer dizer o quê? Ela está dizendo que o fato de ser plausível dá tanto efeito como se você tivesse visto a própria palavra ou se você tivesse outras questões anteriores, que nos estudos anteriores, né, acho que mais ou menos nos últimos 10, 15 anos, que tem a ver assim, quando a palavra, por exemplo, começa, as 3 primeiras letras são usuais, tem muitas palavras que começam com aquilo, então se aquilo ajuda ou atrapalha, porque você bate o olho e você reconhece aquele começo, e mais fácil de saber que palavra é, e assim outras questões que foram discutidas anteriormente, ela está dizendo aqui que o fato de ser plausível é importante, né? É uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque até isso era uma dúvida, Catarina, que ontem tentei rever alguns dos estudos que eu já tinha lido, mas o fato delas aqui se bater nisso, nesse último trabalho, assim, como é que isso impacta os trabalhos anteriores que não levaram isso em consideração, né? Então, por exemplo, lá o trabalho do hebraico, que havia efeito semântico logo de cara, que tinha toda aquela questão dos vizinhos ortográficos e frequência, como é que isso fica, uma vez que não foi levado em conta, né, a plausibilidade. Pode ser que tenha ou não tenha, no que eles leram, mas não foi colocar isso como uma, assim, como é que a gente chama isso? Uma variability, Qual palavra? Não, eu estou falando assim, quando você usa, quando a gente chama isso em estatística, tem mais um dado que você tem que contar, entendeu? Dando interferência. E uma variável não controlada. Isso, mais uma variável, exatamente isso. Então, como é que isso fica, essa relação da plausibilidade com os trabalhos que já foram feitos? É como você falou, é uma variável que não foi controlada, né? Esses estudos com plausibilidade e preview, né? Uhum. Eles falam que é uma variável importante, principalmente quando você tem leitura de frases ou leitura de textos.
E se você não inclui isso na sua análise como confound, né, como uma variável que está presente, que pode influenciar seu dado, você provavelmente está cometendo um erro. Você tem uma variável potente que não está sendo controlada. E se você deu sorte, você tem ela distribuída de uma maneira, sabe, de uma maneira randômica, assim, ela está causando efeito randômico ao longo do seu texto. Se não, você tem aí uma forte influência em algumas partes que você está cego. Mas acho que isso é limitação da nossa pesquisa mesmo, né? Acho que a gente não é capaz de talvez saber ou controlar todas as variáveis presentes. Com o tempo a gente vai sabendo. Mas... É porque eu não me lembro de ter lido naqueles trabalhos lá, ainda pelo Rainer, no final da década de 90, no início dos anos 2000, que falam de plausibilidade. Isso aqui já veio depois de um trabalho do próprio Rainer, mas assim já em 2010, 2011. Eu estou enganada, ou é isso mesmo, ou sei lá, porque me pareceu que não tinha isso. Essa questão não tinha sido assim levantada. Depois é que veio aí nos últimos 10 anos. É isso mesmo, Cris. É a evolução do campo, né? Sim, então, sim. Se você olhar, por exemplo, o próprio fenômeno de skipping, então, quais palavras a pessoa pula? Durante muito tempo foi o que eu lembro de ter lido, né, no começo desse campo, quando eu comecei a estudar leitura, é que só se falava de que as palavras curtas são puladas. Então, só se falava do comprimento. Não se falava, por exemplo, que as palavras curtas ou médias que têm alta previsibilidade possam ser puladas porque não há necessidade de fixar nelas. Então é normal, evolução e nossa alimentação mesmo. Então, é justamente a minha pergunta, porque vem assim, a gente está tentando replicar um trabalho desses dois autores, que é mais antigo, mas que nós vamos ter que levar isso em consideração. E eles podem não ter levado, mas a gente, para replicar, vai ter que levar. É isso mesmo? Porque a gente já tem esse outro dado. Isso. Aí, para isso, a gente precisa fazer aquele levantamento da variável de previsibilidade, isso, do close predictability. A gente faz para a gente saber o que é plausível, né? Novamente, a gente tem que estudar o contexto onde esse experimento vai ser rodado. Então, como vai ser rodado com os alunos da UFABC, então nós vamos ter que fazer um outro teste anterior com outro grupo que não pode ser o mesmo, mas que vão responder para a gente dentro de sentenças qual é a palavra que é mais provável, entendeu? Depois você põe uma palavra e qual é a próxima, entendeu? Você tenta ver o que as pessoas acham que é o mais plausível para elas, né, dentro do contexto em que elas vivem. E aí, a partir disso, você faz os seus estímulos. Desculpa, Cris, aí no meio. E mesmo agora que a gente está lendo e falando esse tema, eu acho que mesmo no dado da Brenda, a gente poderia avaliar isso. A Brenda não usou frase, ela simplesmente usou palavras isoladas, só que essas palavras são distribuídas numa linha, né? Então, é um cartaz. Então, só palavras são independentes, mas vem uma atrás da outra. Será que, por acaso, a gente não criou alguma previsibilidade aí? Né? Então, se você colocar palavra pular e mar, se você colocar uma atrás da outra, será que se pular no mar, ou praia, pular, mar, a última palavra já não se torna mais previsível? Sabe, eu acho que talvez valeria até, Brenda, entre amigos, você testar o close predictability no seu estímulo. Porque, olha, lendo trabalho sobre L2, a questão da inibição de uma língua, né, quando está vendo a outra, o tempo que leva para o seu cérebro inibir, tem trabalhos que mostram que, assim, o pessoal estava ouvindo uma língua e aí eles passam a fazer o teste em outra língua. Aí o tempo que leva, e faz um teste, 2 testes, e tem muita variação. Aí eles perceberam que na sala onde faziam, tinha um quadro, ou na palavra, entendeu, que remetia a uma língua a outra, ou na sala anterior, e aquilo faz, entendeu, já dá diferença. Então, é muito sutil.
Então, eu imagino que essa questão de plausibilidade deva ir mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Sim, agora o que você colocou nesse primeiro parágrafo é super importante, né? Porque o que é mais difícil nos estudos de leitura é estimar ou controlar pela interação entre as variáveis. Então, aqui no primeiro parágrafo, eles testaram a plausibilidade e relação semântica. São duas coisas diferentes, né? A previsão ou plausibilidade de previsão, ela tem a ver o quanto você consegue prever a próxima palavra, né? Então, por exemplo, o menino correu na praia e pulou na água ou no mar. Agora, a relação semântica, né? A gente poderia substituir mar por outro sinônimo. E eles mostraram que não é a mesma coisa, né? Que as palavras que são plausíveis, ou melhor, peraí, deixa eu voltar aqui. Se eu entendi bem, eles mostraram que a plausibilidade de previsão é mais eficiente do que só relação semântica, É porque né? Que são variáveis independentes, que eles contribuem diferente ao efeito. é que, do ponto de vista linguístico, a gente estuda que as palavras, elas têm colocações. Então, de acordo com uma que vem na frente, você já sabe o que vai vir atrás, porque elas andam sempre juntas. Então, isso aí, no estudo de corpos, é facilmente observável. Então, aí, quando você muda, entendeu? Assim, eu entrei no mar, é uma coisa que é comum, a gente ouve, mas eu entrei no oceano, ninguém, entendeu? Vai causar uma certa estranheza, as pessoas entendem, mas não é a forma mais usual que a gente usa. E aí, isso aí é que esbarra na questão, eu acho que de plausibilidade. Não é só uma questão semântica da sentença, mas aquelas palavras, aquelas combinações que nós estamos habituados a ouvir, né? Quando a gente ensina língua estrangeira, a gente se bate muito nisso. Pode falar tal coisa? Pode, mas as pessoas usam tal expressão. Que se você falar outra, eles vão entender, mas causa aquela estranheza, porque não é aquilo que se usa todo dia. Dá para entender? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou a gente está falando grego? Até agora, para mim, tá tranquilo. Quando chega Até agora, para mim, tá tranquilo. Agora, quando chegar naquelas tabelas, eu fico bem confusa. Tabela do que? Da estatística? Eu vou chegar lá hoje. Então... vou Vamos em frente. Bem, Vamos em frente. Então, eu vou mastigar bem essa parte para a gente ter um pouco mais de saber do que a gente está olhando lá, né? Então, aqui, ó. Então, o efeito foi demonstrado, né, que ele ser independente, né, é o que ela está propondo, né, do efeito de previsibilidade ortográfica, né, que é observado, né, quando a palavra que está sendo pré-processada, ela tem algumas letras, né, em comum, ou então as primeiras 3, as primeiras 2 são muito frequentes. O tamanho, né, do efeito da previsão, né, do pré-processamento com plausibilidade foi equivalente aqui, ó, aos vizinhos ortográficos e palavras que não eram ortograficamente relacionadas. Ela obteve o mesmo efeito, entendeu? Para os dois, tendo a questão ortográfica sendo colocada ou não. E aí ela vai propor, né, que são dois processos diferentes. Aí depois eu não entendi bem como é que pode ser diferente, o que ela quer dizer exatamente com isso, mas vamos ver mais para frente. Cris, aí acho que é a mesma coisa como em relação à similaridade semântica. O que os estudos mostram que a plausibilidade
não é igual a similaridade ortográfica, ou seja, que são fenômenos diferentes. Você consegue diferenciar esses fenômenos quando você faz um estudo e você controla bem as duas variáveis. Então, tanto similaridade semântica, ou seja, se você usa uma palavra, se naquele preview benefit você colocar você tem uma palavra alvo, mas no preview benefit, você colocar uma outra palavra relacionada semanticamente, ou se você tem uma palavra alvo e no preview benefit você colocar um vizinho ortográfico, você consegue separar o efeito dos dois, você ainda consegue separar da plausibilidade contextual, sabe? O que ele quer dizer é que são três variáveis independentes. Ok. Ok, vamos. Eu acho que tem uma coisa um pouquinho diferente, mas a gente vai ver lá na frente, eu também não tenho certeza. Joia. Então, aqui, ó. Então, os benefícios, né, da plausibilidade, né, no pré-processamento, então, aqui, ocorreram para palavras que, no teste, né, esse que a gente falou que tem que fazer com a mesma população antes de fazer os estímulos, então, de acordo com esse teste, que é esse close predictability, palavras que foram de baixa frequência, tá, também tiveram esse efeito de plausibilidade. Quando a sentença, né, o contexto, mesmo quando o contexto da sentença, né, vamos dizer assim, restringia, né, para uma palavra diferente, aquela palavra teve efeito. A gente vai ver mais para frente, só para que é diferente, entendeu? Ela está mostrando que essa predictability dá efeito para algumas coisas que, teoricamente, assim, a gente ia dizer que não tem, porque essa palavra é de baixa frequência ou de pouco sei lá, de baixa predibilidade, sei lá. Enfim. Cris, isso para mim foi, quando eu estava lendo a discussão, eu percebi que eles tratam diferente o close predictability e plausibility preview. E acho que isso é muito importante. Eu não consigo dizer qual a diferença entre eles, porque que eles são diferentes, tá? Mas acho que é importante a gente conseguir diferenciar conceitualmente as duas coisas, né? Porque o close predictability a gente gera quando a pessoa vê uma parte da frase e ela tem que adivinhar qual é a próxima palavra, e assim sucessivamente, né? Então, se a gente falar, por exemplo, o pão está na... Você tem que adivinhar qual é a próxima palavra. Então, qual palavra vocês adivinhariam? O pão está na... Mesa. Na mesa, isso. E do lado dele está uma... Faca. Isso, né? Então, esse seria a close predictability. Agora, o preview benefit seria você está lendo, o pão está na... E né, a visão periférica já está processando a mesa. Então, ele fala que são dois fenômenos diferentes, né, e que você pode ter resultado diferente para os dois. Isso é muito importante. Uhum. Porque o que é predizível, né, é uma coisa, agora o que é plausível por exemplo, assim, você fala, tá, sei lá, assim, tá na mesa ou tá na... Que outra coisa pode ter feminino, né? Que essa é uma questão que eu acho que vai ser interessante no português, porque o inglês, eles põem da e acabou. Você pode pôr o substantivo que você quiser, entendeu? Mas no português, a gente já tem o gênero no artigo te dando pistas, ou não, né? Então, se, por exemplo, se colocar na, me, eu vou pensar em mesa. Agora, se você colocar no, eu vou pensar no prato. Deu para entender? Agora, no inglês, você pode pôr tanto dá, porque o artigo é o mesmo. Agora, essa, para mim, é uma diferença entre predizível e plausível. Então, tá no prato ou tá na mesa, são plausíveis. Agora, um é mais previsível do que o outro. Perfeito. Uhum. É isso mesmo, né? Então,
aqui no trabalho deles, então, de 2018 lá, né, eles mostraram, né, que o efeito da plausibilidade ele se reflete tanto na questão da aceitabilidade semântica quanto sintática. Então, assim, né, duas outras questões. Agora, aqui é a evidência, né, dos efeitos do pré-processamento na plausibilidade, né, na duração da fixação e na palavra que é pulada, né, tem implicações, né, para o entendimento da palavra, né, do processamento parafovial, né, na leitura. Qual é o papel, né, desse processamento na leitura? Então, aqui, ó, primeiramente, os trabalhos aqui, acho que aqui ela vai falar dos trabalhos anteriores, né? Ela está revendo os trabalhos anteriores, né? Aí ela diz, ó, aqui uma revisão breve, né, dos trabalhos nessa área, né, que cada vez tem mais. Achava-se, né, que o efeito era simplesmente, né, de uma integração transacádica entre o foveal e parafoveal, né, informação parafoveal e foveal. Então, é o que está sendo lido pela parafóvea e pela fóvea, e é isso que entrava em jogo. Mas aqui, ora, a evidência dos efeitos de plausibilidade foram observados em as medidas bem... como é que a gente chama esse early measures em português? Medidas cedo, não? Medidas o quê? Iniciais, talvez. Iniciais, nas medidas bem iniciais, né? Então, que inclui o planejamento, né, o processamento do planejamento, né, do oculomotor, ou seja, né, quando começa a pensar, quando começa a se preparar para mudar de palavra. E, então, a plausibilidade, ó, parece que ela, né, põe em xeque o que se achava anteriormente, né, que influências contextuais e o processamento da sentença só vai entrar quando for o processamento para integração pós-lexical, né? Ou seja, é a última coisa que entraria. Mas se já aparece nas medidas iniciais, então pode ser diferente, tá? É isso que ela está alertando. Olha, se eu já consigo ver a plausibilidade, né, nas medidas iniciais, então, imaginar que isso só vai, que essa questão do contexto, essa questão da integração daquela palavra no resto da sentença, que vai acontecer só lá no fim, né, do processamento da palavra, isso pode ser um engano, né, ou ter outras interpretações. Porque ela fala, porque parece improvável que a integração fosse ocorrer tão rapidamente, né, a ponto de influenciar as decisões de fixar ou não a próxima palavra. Quanto a isso, deixa eu ver aqui qual é o próximo quadro. Antes da gente mostrar aqui o que ela vai estudar, eu fui pesquisar aqui. Olha, é um trabalho que vai falar sobre o tempo da relação olho-cérebro, acho que é isso. E eles falam aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Se aceitamos que o tempo, né, para o processamento lexical é de aproximadamente 150 milissegundos, então o tempo restante, né, da fixação numa palavra, né, que a fixação numa palavra é tida em média entre 200 e 250 milissegundos, né, é insuficiente para completar todas as operações que são necessárias para iniciar e programar a sacada, né, que termina com a nova fixação. Aí ele coloca, porque nesses experimentos, né, de movimento do olho, sugere que a sacada requer de 120 a 200 milissegundos para ser programada. Então, depois aqui, ó, além disso, né,
nos efeitos, né, de palavras frequentes, quando elas são percebidas aqui, mais de 100 milissegundos antes, né, quando essas palavras já estão são lidas na parafóbia, né, do que quando você tem uma outra palavra ou você inibe, né, a leitura da palavra que está na parafobiada. Então, as considerações desses, né, achados, né, resultados, né, sugerem, né, a argumentação que, dada, né, a duração média da fixação na palavra, qualquer palavra que, em média, duraria 250 milissegundos, assim, teria muitos problemas de tempo, né, teria muitas restrições pelo programação, né, da sacada e o processamento, né, e aí teria o controle daqui, ó, seria severo aqui no sentido que teria pouquíssimo tempo para fazer o restante, né, da fixação, a não ser que a parafobia realmente tem entendeu? Já fez bastante do trabalho de pré-processamento, né? Então, Cris, aqui, posso completar? Pode. Então, isso é bem legal e bem importante a gente pensar, né? Quando você tem leitura de palavras isoladas, e esse desenho é bem legal. Quando você tem leitura de palavras isoladas, as fixações são tipicamente mais longas do que quando você tem leitura de palavras dentro de uma frase. E a pergunta é por quê? Né? O que é diferente de palavra isolada da leitura da mesma palavra dentro de uma frase? E aí os estudos foram mostrando, e claro, se a gente pensar sobre isso, leitura não é só o ato de decodificar essa palavra. Leitura envolve muito mais processos do que só decodificação. Primeira coisa é que essa imagem ela tem que chegar no cérebro, que é esse retina brain lag, né? Então estima-se que e isso se estima dos estudos mesmo de processamento visual. Então qual rápido essa imagem visual, a informação de que tem uma coisa na sua frente, quanto tempo depois temos sinais elétricos no córtex occipital primário? Então, no mínimo 50, 60 milissegundos são gastos só nisso, só enviar essa mensagem visual, né, pela via visual, até córtex visual primário, secundário, enfim, né, processar visualmente essa imagem. E aí depois, não é só chegar no córtex primário, ela tem que ser processada, né, nas áreas associativas. E das áreas associativas, provavelmente essa informação vai ser decodificada nas áreas relacionadas ao processamento de som, linguagem, depois significado, né? Então, em termos de físicos mesmo, de processamento neurofisiologia, um bom tempo é gasto aí. Então, primeiro nessa imagem temos esse tempo que é chegar no córtex visual, 60 milissegundos. Depois aqui temos mais quase 30 milissegundos, só o processamento mais complexo associativo visual, e só depois temos o processamento lexical. Essas são estimativas, ok? Saibam que isso é tempo aproximado, não conseguimos ainda saber exatamente quanto tempo demora, isso também vai depender muito do tipo de palavra que está sendo processada. Bom, uma vez que essa palavra é processada, já foi processada lexicalmente, a pessoa entendeu, né, acessou o significado, ela tem que fazer programação motora para mudar o olho para a próxima palavra. E aí, de novo, temos aqui questão fisiológica, isso vai levar tempo, né? Então, mandar informação para os músculos, né, músculos oculares, esses músculos oculares precisam mover o olho num movimento muito preciso para a próxima palavra. Antigamente, não é tão antigamente assim, mas até pensava-se que, por exemplo, dislexia era problema no planejamento motor, né, que disléxicos simplesmente eram disléxicos porque a posição do movimento não era preciso, enfim, porque tinha aí um distúrbio motor nos músculos oculomotores.
Tá? Então, quando a gente fala muitas vezes dos estudos de leitura, a gente esquece que tem essa parte neurofisiológica por trás, e ela consome tempo, né? E é isso que a Cris estava falando no final do slide seguinte. O Reiner e outros pesquisadores foram percebendo que provavelmente algumas coisas acontecem em paralelo. Então, processamento foveal e processamento parafoveal, ou seja, o que eu estou focando e aquilo que está entrando pelo cantinho da minha retina, está acontecendo ao mesmo tempo, para que esse processo, esse planejamento motor, esse, né, pré-olhar, seja acelerado, e isso acelera a minha leitura, possibilitar uma leitura fluente com tempos menores de fixação. Acho que é isso, Cris. É isso aí. Então, voltando lá. Aqui é o que a gente viu. Aqui está, então, isso aí foi um estudo que o Reiner fez, né? E que ela coloca que tem um problema, né? Nesse trabalho que ela coloca lá, né? O resultado que o Reiner conseguiu foi, né? Os dados sugerem que os leitores não parecem levar em consideração a informação sintática quando estão planejando o movimento ocular. Você vê que esse trabalho aqui, ó, é de 2013, não é um trabalho exatamente antigo. Mas aí, quando a gente vai ver, ele tem vários, ela coloca lá 2 problemas, eu diria que tem 3, mas aqui, ó, aqui o pitfalls, né, aqui, ó, que o contexto da sentença não foi mantido mesmo, então a palavra é outro contexto, então provavelmente é diferente, né, o que você está, aquela probabilidade, né, então aqui, ó, probability, desculpa, está escrito errado, né, não foi feita, ela não fez aquele probability ou plausibility close, né, e aí então, calhou, pode ter calhado de ser mais rápido ou mais devagar, mas isso não foi uma variável que foi controlada. Então, não se sabe. Então, ela diz que isso pode ter gerado esse resultado. Agora, do ponto de vista linguístico, eu diria que essa palavra que eles escolheram, gem, é uma palavra que é bem complicada, entendeu? Eu acho que é um negócio, não levarem, não ter pesquisar, e aí, às vezes, tem uma palavra assim boba, mas dá problema. Porque ali, ó, eles colocam lá na primeira, excitable dog. Então, você tem excitable e dog, você tem um adjetivo substantivo. Na seguinte, você tem excitable dim light. Aqui, ó, no low frequent target, né? Então, acontece que dim light já não é... eu imagino que quando eles colocaram, eles imaginaram assim, tinha um problema sintático, porque o excitable é um adjetivo, né? E o dim também, então você tinha depois um substantivo. Então, excitable não pode ficar junto com dim, porque não é incompatível, né? Dim é aqui embaixo, olha, eu coloquei lá. É uma luz difusa, né? Porque eles também usam a palavra night light. Só que dim light, de tanto ser usado junto, ela está acabando sendo uma palavra composta. No inglês, a maior forma, né, a maior fonte de formação de palavras é essa, né, que eles chamam de compounds, substantivos compostos, é a maior fonte de palavras novas. E como é que isso se forma? Se forma de tanto repetir aquilo, entendeu? Acaba se tornando uma palavra só. Então, eu acho que muito do efeito que ele conseguiu é que esse dim light não foi feito, não consideraram o dim como um adjetivo, e sim dim light como um substantivo. Então, o excitable não era um problema sintático, entendeu? Por isso que parece que as pessoas não levam em consideração, porque elas estão lendo isso, na verdade, de outra forma. Eu não sei se deu para entender o que eu estou colocando. Por que essa questão sintática, ele coloca que as pessoas parecem não levar em conta?
a minha primeira sugestão seria ver isso aqui, esse dim light, ele já está sendo lido como uma palavra composta. Então, ele é um substantivo, e não mais 2 adjetivos. É o excitable e o dim. Então, isso também pode gerar problemas na hora da leitura e dar resultados como esse, porque não foi levado em consideração. Aqui, ó, mais recentemente, então tem esse trabalho aqui de 2019, mostrou que os leitores do chinês, né, pulam palavras de alta frequência mais do que as palavras de baixa frequência, mas mostrou, né, que eles olham, né, vou fazer assim, há uma questão sintática levada em consideração, e ela afeta, né, o skipping, né, mesmo que a palavra seja de alta frequência. Então, a questão sintática, ela é levada em conta, sim, na hora do pré-processamento, na hora que você está a previsão do que vai ser a outra palavra. Então, como meio que vai contra o que o trabalho do Rainer, né, de 2013, tinha mostrado. Aí ela conta que precisa de novas, né, evidências para mostrar, né, para determinar se a gente pode generalizar, né, os efeitos da plausibilidade e até que ponto, de que maneira eles são modulados, né, pelo comprimento da palavra e frequência. Então, como é que essas variáveis se interagem, né? E aí eu coloquei o nosso projeto de pesquisa, né, vai ter que se enquadrar nisso aí. Embora não tenha sido exatamente o que a gente tinha se proposto a fazer, assim, mas uma vez que a gente sabe que isso entra, é uma variável, a gente vai ter que considerar. E aí, esse trabalho que ela fez, esse último que a gente está lendo, ele tenta realmente olhar para esse, né, é uma maneira de olhar para essa questão. Aqui, a gente tem o que a gente viu na semana passada, né, que é o esquema do modelo de leitura, né, EZ, e ela vai dizer aqui, de acordo com aquela questão do tempo, né, que a gente viu, então, ó, criticamente, se em L1, né, aqui no Familiarity Check, né, se a leitura parafovial completa, né, aí durante esse labile state, a sacada da próxima palavra pode ser cancelada, e uma nova sacada pode ser reprogramada, né, que vai dar, então, um skip. Então, teria que ser resolvido tudo dentro desse L1, para poder pular a palavra seguinte. Agora, outros casos, você pode chegar num ponto que mesmo você não indo, então, para essa parte aqui, ó, programação da sacada para cima, aqui, ó, você não indo para cima, se você continuar, então você vai fazer o processamento do acesso lexical em seguida, antes de ir para lá, você já tem um tempo, aqui já o tempo percorrido, as partes, assim, os passos do processamento já de uma tal forma avançados, que aqui você vai gastar pouco tempo, entendeu? Antes de seguir em frente, né? Então, assim, não chega a ser uma palavra que vai ser pulada, mas que ela vai ter um tempo de processamento focado menor. Aí a minha dúvida é, como é que isso impacta na próxima palavra que vai estar na parafóbia, né? Cris, posso sugerir, já são 8 horas, a gente pode parar aqui, retornar na semana que vem a partir desse slide, tá? Porque acho que esse é o modelo base para esse artigo, né? Uhum. Então a gente vai precisar de tudo isso fresquinho, isso. Se você puder anotar sua dúvida para a gente retomar ela. Tudo bem.
Estou anotando aqui as coisas que vão aparecendo, sim. Então, aqui... Tudo bem, então a gente continua na próxima semana. Eu vou mandar uma mensagem para ver se a gente